A paz do Senhor, como que você está? Tudo bem? Então, vamos lá para mais um estudo sobre um personagem da nossa linha do tempo bíblica. E hoje a personagem que nós estaremos estudando é Lídia. Isso mesmo, Lídia a hospitaleira. Que palavra difícil, não é? O que será que é isso? Ser hospitaleiro? Se você quiser acompanhar comigo a leitura bíblica, onde encontraremos essa personagem, está no livro de Atos, lá no Novo Testamento da nossa Bíblia, no capítulo 16. A história começa no versículo 12 e vai até no 15. Uma história pequena, mas muito importante para mim e para você. Vamos aprender com Lídia? Vamos lá então. Prepara o seu coração que já vamos começar. Para falarmos de Lídia, precisamos lembrar de uma pessoa muito importante também, que foi Paulo. Você lembra de Paulo? Paulo foi um missionário muito importante que ia de cidade em cidade para falar do amor de Deus. Mas nem sempre foi assim. Ele, antes de conhecer a Jesus, ele era um perseguidor. Vocês lembram? Ele procurava matar os cristãos porque ele não cria em Jesus. Mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco e tudo mudou. E agora Paulo é um missionário de Jesus. Num certo dia, Deus falou de um jeito especial com Paulo numa visão. Olha só. Nesta visão, Paulo viu um homem com vestes, com roupas que eram usados na Macedônia, um lugar diferente que não era em Israel. E este homem dizia assim para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo entendeu que este era um recado de Deus e ele prontamente obedeceu. Isso mesmo. O que Paulo fez? Logo depois da visão, ele ficou pronto para ir para a Macedônia. Provavelmente foram de barco, porque o caminho era bem longo, né? E ele então entendeu que Deus queria que ele fosse para este lugar para falar do amor de Deus, do plano da salvação do nosso querido Jesus. E assim ele foi. Chegaram numa cidade em Filipos, que ficava na província da Macedônia. E ali em Filipos, eles ficaram. Mas diz a palavra de Deus, lá no versículo 13, que Paulo e Silas foram procurar um lugar para orar. Então eles saíram da cidade e chegaram perto de um rio, que eles pensavam que ali era um lugar de oração, mas eles encontraram ali mulheres perto do rio. Provavelmente elas estavam lavando roupa, né? Porque naquela época se lavava roupa no rio. Não tinha máquina de lavar ainda não. Então, Paulo não perdeu tempo. Ele sentou ali e começou a falar de Jesus, do plano de salvação, do amor de Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu, o teu pecado do nosso coração e que Ele quer nos levar para o céu, que Ele nos ama, que Ele quer nos salvar. E no meio daquelas mulheres, quem estava? Estava Lídia, isso mesmo, a nossa personagem de hoje. Então, enquanto Paulo estava lá, sentado, falando do amor de Deus, Lídia estava lá. E Lídia era uma moça muito, muito especial, como eu e você. Mas Deus tinha um plano na vida de Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura. O que é isso? Púrpura é da cor púrpura, é esse tipo de roupa que eu estou usando aqui e esses tipos de cores que eu coloquei ali para vocês.
Então, as pessoas que geralmente eram mais ricas, que tinham mais dinheiro, eles compravam essas roupas de cor de púrpura, porque era um tecido, era uma roupa muito cara que os pobres não tinham dinheiro para comprar. Então, se acredita assim, né? Podemos acreditar que Lídia, talvez ela tinha um pouco de dinheiro a mais, né? Ela era rica, porque como ela vendia coisas caras, então ela também ganhava um pouco mais de dinheiro. E a Bíblia fala também que Lídia era uma mulher que ela era de Tiatira, de uma outra cidade, mas ela estava ali em Filipos. Como ela era uma vendedora de púrpura, então ela era uma mulher assim que não faltava nada na casa dela, né? Porque ela tinha mais dinheiro, então ela, com certeza, diz a Bíblia que ela tinha pessoas que trabalhavam para ela também. E ela era uma mulher que gostava, que procurava servir a Deus com as atitudes dela. Ela não era do povo de Israel, a Bíblia diz que ela não era judia, mas ela gostava de worship God, ou seja, ela gostava de agradar a Deus com as atitudes dela. Ela talvez tentava obedecer os 10 mandamentos, né? Que era uma forma que ela buscava agradar a Deus. Mas naquele momento que Paulo estava falando, Deus abriu a mente dela e ela entendeu a mensagem de Paulo, porque nada adianta a gente ter boas obras, só fazer o bem. Não, nós precisamos de Jesus para morar no céu. E naquele momento ela entendeu a mensagem que Paulo estava falando e ela convidou Jesus para morar no seu coração. E ela ficou tão feliz que ela chamou todas as pessoas da casa dela, também falou de Jesus para eles, e assim a Lídia foi batizada. Diz a Bíblia que também as pessoas da casa dela foram batizados porque eles creram em Jesus através da mensagem que foi passada pela vida de Paulo. Uau! Olha que incrível, gente! Paulo teve uma visão, foi para Macedônia, encontrou Lídia e agora Lídia encontrou Jesus e já foi chamar outras pessoas para conhecer Jesus também. Uau! E assim Lídia mostrou ali com aquele ato de estar se batizando nas águas, né? Que é aquele ato de mergulhar na água, que agora, quando ela levantou lá daquela água, ela queria ser uma nova pessoa com Jesus Cristo, que Jesus Cristo é que faz toda a diferença na nossa vida e só Ele pode nos salvar dos pecados e nos levar para o céu. E Lídia estava tão feliz que ela tinha encontrado Jesus, que Paulo veio. Lídia já era uma pessoa boa e ela ficou muito feliz, mais feliz ainda, melhor ainda agora com Jesus. E diz a Bíblia então que depois que os seus parentes foram batizados, as pessoas da sua casa, Lídia convidou Paulo para ir à sua casa. Isso mesmo. Por isso Lídia é chamada de hospitaleira, porque ela convidou Paulo e Silas para estarem na sua casa. Ela os tratou da melhor forma que ela podia, preparou um lugar para eles descansarem. Com certeza, ela fez muitas comidas gostosas para eles, os tratou muito bem para que eles pudessem descansar. Porque como eles eram missionários, eles não tinham uma casa para ficar, né? E então ela disse assim ainda para eles: se vocês acreditam que eu realmente acredito em Deus, então vocês vão vir na minha casa e vão ficar ali. E diz a Bíblia que Paulo e Silas foram e ficaram lá não só um dia, alguns dias. Deve ter sido bom, hein? Ficar na casa da Lídia. Se só a gente olhando essa foto aí já parece bom, né? E Lídia tratou Paulo e Silas muito bem. Parando para pensar sobre a vida de Lídia, o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender com a vida de Lídia? Pelo menos podemos aprender umas 3 coisas, pelo menos. Lídia
procurou o tempo todo fazer o seu melhor. Isso mesmo. Quando ela recebeu Paulo e Silas na sua casa, ela os tratou da melhor forma. Por isso que eles ficaram lá vários dias, não é? Se ela não tivesse tratado eles muito bem, eles não teriam ficado lá, não é mesmo? A gente só fica num lugar onde o negócio fica bom, né? Então, a Lídia tratou muito bem a Paulo e Silas, fez o seu melhor, tratou eles com carinho, com amor, com gentileza, com kindness, né? E por isso, crianças, que nós estudamos hoje sobre Lídia, que nós possamos pedir para Deus nos ajudar, porque não é fácil a gente tratar os outros que às vezes a gente nem conhece com kindness, com amor e sempre fazer o nosso melhor, sempre fazer o nosso melhor em tudo. Eu preciso da ajuda de Jesus e eu sei que você também precisa. Então vamos juntos orar, pedir para que Deus nos ajude? Se você quiser fazer essa oração comigo, feche os seus olhos, vamos orar? Deus, querido Deus, nós te pedimos, por favor, nos ajude a ser kind, a ter amor, a fazer o nosso melhor. Ajuda-nos hoje, Senhor, a aprender com Lídia, que nós possamos, Senhor, agradar o teu coração com todas as nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração e coloque em prática, ok? Então, por hoje é só. O nosso estudo bíblico de Lídia fica por aqui e nós nos encontramos na semana que vem com mais um pouquinho da palavra de Deus. Fica com Deus, um beijo no seu coração e tchau!